Olá pessoal, bem-vindos a mais um Rock Smile. Eu sou a Nick Rock e hoje a gente vai mergulhar na história inacreditável da banda Vulcano. A pergunta é: a trajetória de uma banda de metal pode ser vista como uma obra de literatura? Para eles, a resposta é um sonoro sim. E tudo que a gente vai falar aqui é baseado nas palavras deles mesmos, lá do documentário Os Portais do Inferno se Abrem. Vamos nessa? E para começar, a gente já chega com essa frase que, olha, quebra tudo. O próprio fundador da banda, o Zé Marrodeiro, manda essa. Vulcano é mais uma obra literária do que uma banda de metal. Isso já diz tudo, né? Mostra que a história aqui vai muito além de só música alta e distorção. Tem algo muito mais profundo rolando. Então, para a gente sacar a essência do Vulcano, a gente precisa voltar no tempo, lá pro comecinho dos anos 80. A banda não surgiu só daquela vontade de fazer barulho, sabe? Ela foi literalmente forjada numa chama bem diferente. Uma chama mística, um interesse profundo por ocultismo que definiu os caras desde o primeiríssimo dia. E essa origem toda misteriosa já começa pelo nome da banda. Pode esquecer o deus romano da mitologia ou o planeta do Spock em Jornada nas Estrelas, tá? Não tem nada a ver. Vulcano veio de um estudo de numerologia. Os fundadores estavam nessa pira de ocultismo, chegaram no número 6 e descobriram que existia um planeta hipotético, às vezes chamado de Lúcifer, que era ligado a esse número. A escolha foi totalmente esotérica. E essa profundidade não parava no nome, não. Ela ia direto para as letras. E as letras não eram óbvias, não eram diretas. Eram tipo códigos, sabe? Mensagens escondidas sobre hermetismo, sobre ocultismo. A ideia por trás era simplesmente genial. Se você lesse a letra e não entendesse nada de primeira, pronto, era um sinal. Significava que tinha algo ali para você decifrar, um convite para você pensar, para você ir atrás e pesquisar. Para uma banda brasileira daquela época, nossa, isso era uma coisa de outro mundo. Mas, né, ter uma visão única e umas letras super complexas não garante um palco para tocar. E é aqui que a nossa história ganha um drama, um conflito de verdade. A briga do Vulcano para conseguir um espacinho para tocar na cena de São Paulo, que era super fechada e bem seletiva. Naquela época, o cenário era totalmente dividido. Pensa assim, de um lado você tinha o interior de São Paulo, com uma galera faminta, desesperada por um som mais pesado, que lotava shows de bandas barulhentas. Do outro lado, a capital, onde a cena era dominada pelo que a própria banda chamava de metal shampoo. Um som mais limpinho, mais comercial. E o Vulcano, com aquele som brutal deles? Ah, eles eram os patinhos feios, barulhentos demais para essa festa. E aí fica a pergunta no ar, né? Como é que você quebra uma muralha dessas? Como é que você consegue furar essa bolha e fazer o seu som chegar no principal centro cultural do país? Bom, a resposta que eles deram foi uma das mais ousadas que eu já vi. Foi um verdadeiro ritual que mudou as regras do jogo para sempre. É agora que a gente vai falar da gravação do lendário álbum Live. O ponto-chave aqui foi a mentalidade dos caras. Foi um ato de puro desafio. A lógica era muito simples e genial. Se São Paulo não quer ver a gente, então tá bom. São Paulo vai ouvir a gente. Foi uma declaração de guerra, praticamente. Já que eles não conseguiam palco por lá, eles iam gravar um disco ao vivo e simplesmente inundar a cidade com o som deles. E, gente, aquela noite em Americana, em 1984, foi uma coisa de filme. A cidade foi literalmente invadida. Trens e mais trens chegando lotados de headbangers. E no meio daquele caos, o vocalista, o Angel, solta do nada, no improviso total, a frase que virou a assinatura da banda. Os portais do inferno se abrem. E o resultado? Um disco com um som cru, tosco, mal gravado, mas com uma energia e uma autenticidade tão brutais que ele virou uma lenda. E o mais impressionante é que a qualidade ruim, entre aspas, da gravação foi na verdade a maior força do disco. Ele conseguiu capturar uma pegada de peso, de agressividade, que simplesmente ninguém tinha conseguido gravar até aquele momento. Era o som puro da fúria, da urgência, capturado ali pra sempre. E foi assim que um único álbum, gravado quase que num ato de rebeldia, acabou consolidando o Vulcano não só aqui no Brasil, mas como pioneiros de um som que ia ter uma influência global. Cara, as conquistas desse álbum são gigantescas. Foi o primeiro disco oficial de metal extremo de toda a América Latina. Ele foi prensado às escondidas, por baixo dos panos, para fugir da censura da ditadura. Com esse disco, o Vulcano virou precursor do que a gente conheceria depois como black metal, inspirando bandas gigantescas como Mayhem e Darkthrone. Foi o que transformou eles numa banda cult no mundo inteiro. E o impacto desse som ecoou por décadas. E é aqui que entra esse número, 25. 25 anos depois daquele show caótico, o Fenriz, da lendária banda norueguesa Darkthrone, foi lá e elogiou o som do Vulcano. Esse reconhecimento, vindo de um ícone do gênero, foi o que abriu as portas para a primeira turnê deles na Europa.
A sementinha que eles plantaram lá em 84 foi florescer um quarto de século depois. Incrível, né? E tudo isso nos traz para o fim da nossa jornada. Pra gente entender a essência da banda, sabe? Aquela chama que nunca se apagou e que explica por que o vulcano continua sendo tão relevante até hoje. A filosofia deles pode ser resumida nessa frase aqui que é muito poderosa: honestidade, fidelidade e conservadorismo. E calma, esse conservadorismo aqui não tem nada a ver com política, tá? Significa conservar a sua própria essência. Ser fiel à sua visão artística original, não importa o que aconteça. É um compromisso total com a integridade. E a jornada do vulcano deixa essa reflexão pra gente. No final das contas, o que é mais metal? É o sucesso comercial, a grana, ou é a fidelidade cega à sua própria essência, mesmo que isso signifique um caminho muito mais difícil? A história do vulcão, pra mim, dá uma resposta bem poderosa pra essa pergunta. E é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanharem a gente. Até a próxima!